Jesus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz eu declararei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz eu declararei, eu sei que sou curado. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos: grande é o Senhor. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu
tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte? Teu aguilhão é Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No manto branco voltará, e a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. No manto branco voltará, e a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso CCP Live
Tão bom ter você conosco. Queria tomar um momento para pedir o seu apoio, que você possa continuar a investir financeiramente em nosso ministério. Você pode fazê-lo, como você vai ver daqui a pouco, de uma maneira através do Thanksgiving, você pode fazer online, você pode mandar pelo correio também, tantas maneiras diferentes. Mas quero pedir, ore ao Senhor e peça ao Senhor, de acordo com suas possibilidades, como você pode estar investindo em nosso ministério, mantê-lo ativo, relevante aqui nesse lugar. Quero também aproveitar para pedir a você que considere aquela oferta extraordinária. E nós recomendamos semana passada que mesmo que você estivesse contribuindo para o mortgage, aquele plano de zerarmos o nosso mortgage, nós os convidamos para que você pegue aquela quantia e coloque para o fundo de benevolência da nossa junta diaconal, para ajudar aqueles ao nosso redor que estão em necessidade. Eu tenho convicção, certeza, que você vai ser muito abençoado ao fazê-lo. E se você não está fazendo, quem sabe, esse é um excelente momento para começar. Mas, em tudo, muito obrigado por nos apoiar financeiramente. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Hoje está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35 e até o versículo 41. Olha a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se uma forte tempestade, e as ondas se lançavam, arremetiam contra o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Ó Pai, é tão natural em nós de nos identificarmos com os discípulos, Senhor, que no meio da tempestade, mesmo com a certeza da Tua presença, nós nos apavoramos, Senhor. E chegamos até a pensar que o Senhor não está conosco. Nos esquecemos de quem o Senhor é e do Seu cuidado para conosco. Pai, que essa palavra, da mesma maneira que levantou o meu espírito, da mesma maneira que ministrou o meu coração, que me encheu de ânimo, de entusiasmo, de convicção, Senhor, que o Senhor possa também, Pai, usar poderosamente na vida de cada um que está ouvindo nesse momento. Ministra o Santo Espírito de Deus. Anima-nos com a Tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus e seus discípulos estavam em uma viagem da Galileia
para uma região chamada de Decápolis. Ou eles estavam saindo de um lugar onde os judeus predominavam para uma região onde haviam não-judeus, na sua maioria. Eu creio que isso está relatado dessa maneira para mostrar que com Jesus não existem fronteiras. Ele não faz discriminação de raças, nem de culturas. Todas as pessoas têm acesso a Ele. Todos nós temos acesso a Ele. O que é que nós aprendemos aqui? Quero pegar algumas frases. Por exemplo, ele começa dizendo assim: vamos para o outro lado. Eu entendo que Jesus tinha um plano para os 12 discípulos. Da mesma maneira que Ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Ele está parte desse plano. Ele tem algo para nós, um propósito. Então segura essa ideia com você. Mas nós ouvimos também no texto que haviam outros barcos com Ele. O que eu vejo nessa expressão que haviam outros barcos com Ele, é que haviam outras pessoas também. Jesus, os discípulos e essa quantidade, que nós não sabemos quanto, juntos com Ele. Qual é o ponto? É que nós não andamos sozinhos. A coisa linda da igreja é o fato que o Senhor não só nos resgatou para Ele nos deseja que estejamos com Ele, mas também Ele nos colocou em uma família. A família de Deus, a sua igreja, o seu corpo, como Ele diz. Então, nesses dias que nós estamos passando de pandemia, por favor, não ande sozinho. Não fique isolado. Você já está sendo notificado de tantas maneiras que podemos nos contatar. Você pode olhar na nossos Facebook page, você pode ver também nas nossas comunicações, no WhatsApp. Você vai saber como você pode ser conectado. Mas não ande sozinho. Haviam outros barcos ali com Ele. Se você não é parte de um pequeno grupo, nesse momento, excelente oportunidade para fazê-lo, tá? Entre em contato conosco, por favor. Você pode fazê-lo através do número 973-444-3314. Quero repetir, porque vale a pena você fazer parte. Fazer parte de um grupo, de um todo, de uma família, não é um programa, não é um ministério, é um plano de Deus. Foi assim que Jesus planejou para que nós vivêssemos. Ele estava sempre acompanhado dos seus discípulos. Queria que estivesse com eles. Moral da história: não ande, não caminhe, em tempo nenhum, mas principalmente em tempos difíceis, sozinhos. Mas também ouvimos no texto, não só haviam outros barcos, mas uma grande tempestade de vento aconteceu. De repente, da maneira como o Mar da Galileia está localizado, onde ele está só cercado de montanhas. E é um vale, né? E as montanhas estão ali, o mar. E de repente o vento vem por causa das montanhas, ele faz como se fosse um funil. Então uma calmaria, um momento de paz, de repente se torna uma tempestade. E nós ouvimos que a tempestade era tão grande que as ondas batiam contra o barco. E o barco onde Jesus estava com seus discípulos começava a encher de água. Interessante. Você se lembra que a maioria dos discípulos eram pescadores? E no Mar da Galileia, provavelmente já tinham visto tantas tempestades na sua vida como pescadores, na sua experiência. Mas algo aconteceu nessa tempestade que era extraordinária. Fico pensando no nosso momento atual. Nós estamos tão acostumados com desastres, né? Lidar com dificuldades, né? Mas de repente veio esse coronavírus de uma maneira assim tão inesperada, parece que foi além. E eu imagino os discípulos dizendo: olha, essa tempestade é muito mais do que nós podemos cuidar. E por isso eles estavam ali nervosos, né? Eu creio que o moral da história é que mesmo nesse plano que Deus tem para a nossa vida, à medida que caminhamos com eles, nós vamos enfrentar, esteja preparado, nós vamos enfrentar tempestades. E nós vamos ter essas tempestades que vão nos assolar de repente. E vamos nos sentir indefesos e até impotentes. Agora o texto também nos ensina que quando os discípulos estavam ali tão apavorados, Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. Obviamente que o dia inteiro ele passou ensinando e ele devia estar cansado. Mas eu creio que isso mostra a humanidade de Jesus. Mostra que quando ele mesmo, nos planos de Deus, se esvaziou, se tornou semelhante, como nós. Por que isso é tão importante? Isso é porque mostra que Jesus sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é passar dificuldades.
Ele sabe o que é passar por ansiedade. Olha só o que o escritor de Hebreus nos diz a respeito de Jesus. Pois nós não temos um sumo sacerdote, alguém que interceda por nós, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de dificuldade, de tribulação, porém sem ter pecado. Qual o conforto, então, de que Jesus estava ali dormindo porque estava cansado? Porque ele entende, ele se cansa, ele se preocupa, ele fica inseguro, tudo isso sentiu em nós. A diferença é que ele sempre não pecou, porque a sua confiança sempre estava em Deus. O que mais que nós aprendemos aqui? Eu queria terminar essa palavra com 3 perguntas que foram feitas. E eu creio que as respostas delas são as respostas que nós precisamos no momento que nós estamos vivendo. A primeira pergunta que foi feita e a resposta que vai se seguir é quando os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não está vendo que nós estamos aqui afogando? O Senhor não se importa conosco? Qual a resposta? Será que Deus se importa conosco? Ele se importa tanto que a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer mais? A palavra de Deus também nos fala: aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Você crê que Deus cuida de você? Ele cuida de nós, sua palavra nos assegura isso. Mestre, o Senhor não se preocupa conosco quando estamos passando nessa pandemia do coronavírus? Você não está preocupado com o que vai acontecer conosco? Resposta é uma redundante: sim, eu me preocupo com vocês, eu cuido de vocês. Mas a segunda pergunta que nós temos aqui agora é a pergunta que vem de Jesus agora para os discípulos. A primeira foram os discípulos perguntando a Jesus: o Senhor não se importa conosco? E a resposta é assim, contundente, tão segura. Eu não sei como você está. Receba essa palavra de conforto, esteja assegurado. Deus se importa com você. Ele te amou muito, não só para a salvação, mas também para cuidar de você. A palavra de Deus fala assim: ainda que meu pai e minha mãe, ainda que se meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor não me desampararia. Tenha grande conforto de saber, você não está só, o Senhor se importa contigo. Mas a segunda parte foi a pergunta dos discípulos para Jesus, ou de Jesus, perdão, para os discípulos. Por que vocês estão apavorados? Vocês não têm fé? Por quê? Eu creio que esses momentos têm sido assim, como eu podia dizer, são fortes porque nos assustam, são fortes porque às vezes nos sentimos sem chão. De repente a notificação que o nosso trabalho foi cancelado, a incerteza de saber quando vamos retornar, ou quando passamos a nos sentir fisicamente incapazes, inseguros, sintomas, ou pessoas queridas ao nosso redor. É tão fácil nós nos esquecermos das promessas do Senhor para com a nossa vida. Mas o Senhor está nos perguntando: por que você está tão apavorado? Vocês ainda não têm fé? Eu creio que esses dias têm sido assim extraordinários. Porque a cada dia que passa, agora já vamos há quantas semanas, né? A cada dia que passa, nós vamos vendo que nosso Deus cuida de nós. Ele cumpre as suas promessas. O sol, o dia tem amanhecido a cada vez para nós. E da mesma maneira que Ele tem cuidado de nós até agora, Ele vai continuar cuidando até o fim. Tome posse disso. Senhor, se o Senhor se importa conosco? Uma resposta contundente: eu me importo com vocês, Deus fala. Eu os amei, enviei Jesus para trazer você para estar junto de mim. E assim como eu dei a Jesus e não o poupei, eu também não vou poupar qualquer coisa para cuidar de você. Tome posse dessa promessa. E não tenha medo. Crê somente. Mas a última pergunta que acontece é: agora
é dos próprios discípulos. Quem é esse que até o vento e as ondas o obedecem? Eu creio que a palavra de Deus pode responder essa pergunta melhor do que eu poderia. A palavra de Deus diz assim para nós no Salmo 46. Quem é esse? Ele é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Quem é este? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor se importa conosco? Perguntamos ao Senhor. Absolutamente, me importo com vocês. Ele nos pergunta, por que está apavorado então? Onde está a sua fé? Não tem fé? Nós podemos nos voltar para Ele e dizer, Senhor, perdoa, ajuda. Eu creio, Senhor, ajuda a nossa incredulidade. Mas por último nós podemos dizer e declarar, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor possa continuar a trazer à sua mente, relembrá-lo da sua presença, do seu cuidado, do seu amor para contigo e para com todos os seus. Que o Senhor o abençoe. Receba agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, essa graça extraordinária do Senhor Jesus Cristo, incompreensível, indescritível, é a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vocês e toda a igreja do Senhor Deus espalhada pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.